Então, como é que você avalia o trabalho do cara que eles contrataram se você não sabe quanto ele pode gastar? Muito claro, ele fala: olha, eu não vou me meter, vocês trabalham, mas eu posso vetar porque eu tenho a caneta. Então, como é que ele está se metendo? Está se metendo do mesmo jeito, gente. Você não se mexe no começo, se mexe no final. A palavra final é dele. Então, quem decide é o BAP, porra. Ou não? Estou errado? Entendi errado? Pequenas decisões, o Boto vai resolver. Grandes decisões são do BAP. Não mudou. Quem decide é um dirigente amador, é o presidente. Ou não? Ué, e se o Johnson for espetacular? Hein? Não saberemos nunca. Por quê? Porque resolveu vetar. Por pressão, o que aconteceu? Não sei, não fala, não aparece, eles não se manifestam. Ficam igualzinho o Landim. O Landim ainda falava às vezes. Igualzinho o Landim. Às vezes o Landim aparecia. Esses dirigentes, gente, quando chegam no poder, param de dar entrevista e ficam encastelados. Não quero que fale comigo, não. Fale com quem quiser, com quem os questione. Não com gente que passa pano e fica dizendo amém para cartola. Eles se enclausuram, não falam mais com a imprensa e automaticamente não passam para você, torcedor, a informação que você quer. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então você fica aí todo, eu quero saber, não sei o quê. Não falam, tem que cobrar isso. Então ele que decide. Qualquer contratação, ele que vai dar o ok. O entendimento de futebol do BAP é que vai definir se o Flamengo deve contratar amanhã um grande jogador ou não. Se ele achar que não, ele tem a caneta, ele trabalha mais com veto do que com outra coisa, então, se eu estiver entendendo errado, me corrijam. É o que fala isso aí. É o que fala, é o que ele falou. Eu acho muito claro, muito evidente. Né? Então, assim, é só o Boto o problema? Isso seria uma admissão de incompetência. Vamos profissionalizar o clube, vamos colocar um diretor. O cara não fez nenhuma janela. A janela do Juninho, só teve o Juninho, não tinha dinheiro para contratar. Agora tem. Então agora a gente vai ver o trabalho dele. Ou você delega ou você não delega. Então, se não confia do cara, por que contratou? Porque se você mandar embora, porque você não confia no trabalho dele. Na verdade, ele não começou o trabalho dele de mercado. A janela nem abriu. A janela nem abriu, gente. Você está falando em demitir? Então seria uma admissão de incompetência. Contratei o cara errado, entenderam? Por isso tu vai mandar também embora. Claro que não vai. Eu não estou dizendo que tem que mandar. Isso não é problema meu. Eu não peço demissão nem contratação de dirigente nem de técnico. Isso aí é questão de quem está no poder. Quem tem a caneta. A gente analisa. Vai bem, elogia, vai mal, a gente critica. Ponto. E busca informação. Informação que não, o Flamengo não solta. O presidente não fala. Ele fica lá, na dele. Mas deveria falar. Parece até o antecessor do Landim, também, nessas horas, não aparecia muito, não. Né? Quando ele faz isso, amigo, ele não está falando para você, torcedor, não é para mim. Para mim, que se dane, pouco me importa. Sinceramente. Quando eu tento falar com o Cartola, é para justamente ele poder colocar a informação e o ponto de vista dele, até para poder, eventualmente, mudar a minha opinião. Não, o cara tem razão aqui. O que ele falou é um. E vamos imaginar o seguinte: se o BAP ou o Tostes, alô Tostes, como é que você vai? Vai bem? Ainda está vivo aí ou sumiu? Não responde mais. Falava sempre. Falava sempre na outra gestão. Rodrigo Tostes, vice de finanças, vivia falando. Falava comigo, com vários colegas. Agora está sumido. Né? Para criticar e tal. Era muito ativo. Rodrigo Tostes, você autoriza o Boto a contratar um jogador de 25 milhões de euros? Um cara bom, mas o cara fera para ganhar campeonato. Não, não podemos. Por isso. Ok. A gente vai trabalhar com a informação. Olha, o Flamengo não tem condições de investir porque tem compromissos financeiros, tem isso, aquilo, outro. Ok. Agora, se não fala, a gente não consegue ter informação, não consegue dar o contraponto do dirigente. Esse é o detalhe. Quando o sujeito não fala, a gente fica sem ter informação. Mas a gente quer informação, está pedindo informação para passar para você, torcedor. Não é para eu guardar ou ligar para minha mãe lá em Niterói e falar: mãe, olha, o vice de finanças do Flamengo não pode. Não é isso, é para passar para você, cara. Você vai ter informação. E nosso papel é buscá-la. A gente está tentando. Mas eles não falam, eles não se comunicam. Então nós não sabemos qual é o teto do Boto. Né? Tem um teto em algum lugar. O Flamengo não pode contratar jogador de 100 milhões de euros. Né? Claro. Qual é o teto? São os 25 do Gerson? É um pouco mais com o dinheiro do Mundial? Ou é menos por outras razões? Eles é que têm que falar. O Tostes, o BAP, essas pessoas têm que falar para a imprensa. Não quer falar comigo? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Alguém está zangado com críticas que eu fiz? Esperava o quê? Que eu ficasse dizendo amém para vocês? É óbvio que eu vou criticá-los se eu achar que... Eu vou elogiá-los se vocês forem bem. Vocês me conhecem. Tá? Então fale para o GE, para o Globo, para quem quiser, mas dê informação. Que a gente vai dar aqui o crédito e falar, informação do fulano. O presidente do Flamengo disse que o teto é de 100 milhões, 50 milhões, 10 milhões. Então, aí a gente pode avaliar o trabalho do Zé Boto. Porque se o Zé Boto só pode gastar 10, 12, né, do Carrascal, que eu acho muito pelo Carrascal,
é um cenário. Se ele pode gastar 30, é outro cenário, concordam? Então, como é que você avalia o trabalho do cara que eles contrataram se você não sabe quanto ele pode gastar? Ou ele vai ter que falar quanto ele pode gastar. Aí se ele falar, revelou para o jornalista uma informação confidencial. Não é? Então, tem tudo isso. A gente não pode cair na armadilha. Atenção, sejam inteligentes, amigos torcedores que estão acompanhando a gente, sejam inteligentes. Cair na armadilha de apontar toda a crítica para o português, esquecendo que ele tem chefes que decidem. Está aí um vídeo, o presidente falando que a palavra final é dele, ele tem a caneta, ele pode vetar. Entenderam? Então o problema é maior do que o boto. Não adianta tirar o boto e colocar o sardinha, o sei lá o quê, o outro peixe qualquer, né? E o peixe vai chegar lá e vai ser sempre um peixe, porque o tubarão que decide está lá em cima com a caneta. Então, se o cara for bom, ruim ou mais ou menos, não adianta nada. Então, é isso que a gente precisa saber. Agora, se o BAP se comunicar, aparecer amanhã, dar entrevista para alguém, der uma coletiva, olha, gente, eu posso vetar em último caso, mas não fiz nenhum veto. Olha, eu dei a ele a carta branca para contratar um grande jogador até determinado valor. Ok, mas não fala. As pessoas não falam, repito, não é comigo, não. Falar com a imprensa, com algum jornalista, com algum veículo, para passar a informação. Então, nós estamos discutindo aqui o trabalho de uma pessoa que nós não sabemos quanto ela pode investir. Mas o trabalho dele não é só contratar, né, Mauro? Não, eu estou falando especificamente do mercado. Eu estou falando especificamente do mercado, que é o tema que está na pauta, André. Estou falando do quê? Dele não contratar jogador barato, mas quanto ele pode gastar? Isso que eu quero saber. Por exemplo, eu acho um absurdo a negociação do Vitor Hugo. Eu estava vendo aqui, ele fez o Vitor Hugo, está indo de graça para o Famalicão. O jogador fez 31 jogos pelo Gozep da Turquia. O quão amadurecido ele ficou por essa passagem no futebol turco? Não sei, não sabemos. Felipe Luiz sabe? Acho que não tem como saber. Não trabalhou com ele, porque não reintegra. Aí vai para o Famalicão, sem vai receber nenhum centavo para uma possível futura venda. Por quê? Sabe qual é a idade do Vitor Hugo, meus amigos? 21 anos. Fez em maio. É um garoto, um menino, porra. Curte futebol e quer testar seus palpites em tempo real? Na Implay, você participa de campeonatos de previsões sobre os jogos. É fácil, rápido e gratuito. Acertou mais? Ganhou prêmios? Jogue enquanto assiste seu criador favorito ao vivo. Mostre que você entende de futebol e suba no placar. Baixe o app e jogue agora no Implay. Link na descrição. Implay. Futebol, palpite e emoção em um só lugar. Sinceramente, não entendo. Esse jogador era promessa do Flamengo outro dia. Várias vezes titular, agora não serve mais. Com base em quê? Que avaliação é essa? Tem algum problema? Eu não entendo. Se fosse uma proposta financeira boa, ok. Já ofereceram 20 milhões, dizem, né? Não sei se de fato ofereceram 20 milhões, se foi só sondagem. Fosse, sei lá, 8 milhões, 10 milhões, 7 milhões, não, vai entrar um dinheiro. Mas não, tá indo de graça para um time pequeno de Portugal para ver se o Porto amanhã compra, que nem o Otávio. O Otávio não jogava. Não tinha chance. O Natan não jogava, não tinha chance. O Cleiton não joga, sair amanhã a mesma coisa, está acabando o contrato. Mas o Vitor Hugo tem 107 jogos pelo profissional do Flamengo. 31 jogos por um time turco. Só aí você tem 138 jogos por time profissional. Tem 21 anos de idade. Esse jogador está sendo jogado embora. Por quê? Que negociação é essa? Cadê a caneta para perguntar, então? Aí amanhã esse cara vai aparecer em outro lugar, aí vou dizer o quê? Cara, não tem, é diferente do Richard Rios. Esse mal jogou no profissional do Flamengo. Foi para o Guarani, estourou depois no Palmeiras. Foi bem no Guarani, estourou no Palmeiras. Eu até entendo, porque ele não teve chance. Jogou aquele jogo da Covid. Foram poucas aparições. O Vitor Hugo já tem 107 jogos no profissional do Flamengo. Foi titular várias vezes. Jogos de Libertadores, jogo de Campeonato Brasileiro, jogo de Copa do Brasil, clássicos. Fez gol no Palmeiras, no Allianz Parque, com time reserva. E, sabe, eu estou me prendendo a questão. O trabalho dele é maior que isso, claro. Estou falando especificamente das contratações. O que ele pode fazer? O que ele pode contratar? Porque o trabalho dele até agora não se justificou, é óbvio. Mas tem que entender qual é o entorno. O que esse Flamengo quer fazer? É um Flamengo que vai ser arrojado em contratações? Ou vai ser um Flamengo muito econômico? Muito parcimonioso na hora de investir? Não sabemos. Porque não existe. Essa comunicação não foi passada para o torcedor. Aí eu aproveito e te faço uma pergunta também, Mauro, até do superchat aqui do Fabrício. O Felipe Luiz aprova essas contratações bizarras. Também tem culpa. Qual o tamanho da responsabilidade do Felipe também? Tanto nas chegadas, quanto, por exemplo, na utilização do Victor Hugo, a saída do Alcaraz e por aí vai. Não, o Alcaraz ele mesmo falou, que estava no final da fila. Eu não entendo como você pode chegar à conclusão que um jogador de 21 anos, verdade, tinha acabado de fazer 22, você não pode
prepará-lo para uma outra função em campo? Ele não vai assimilar? Nunca vai assimilar? Só joga em transição, foi o que uma pessoa me falou. Mas por que você só pode, não vai nunca aprender a jogar de outra forma? Abriu mão do jogador, né? No caso do Vitor Hugo, eu digo o seguinte, o jogador não vingou lá fora, não ficou. Por que ele tem que ser dado para o Famalicão praticamente? Não tem sentido. Então reintegra, ou então empresta para o Red Bull Bragantino, se tiver interesse, claro, né? Como aconteceu, por exemplo, com o Matheus Gonçalves. Cede para um clube aqui do Brasil, para ele ganhar uma experiência, mais experiência, né? Que já tem uma certa experiência. Agora, abrir mão do jogador, eu não entendo, porque o jogador tem um potencial. A gente não sabe se ele vai virar. Mas ele tem um valor de mercado. Isso é o trabalho do Boto. Eu estou criticando o trabalho do Boto. Não tem sentido essa liberação. E outra coisa, o Felipe Luiz não é dono do Flamengo, né? Como falou aqui o André agora há pouco. Quem decide é o Felipe Luiz, amanhã ele vai embora, como é que fica? As decisões têm que ser tomadas de comum acordo, e algumas vezes o técnico vai ter que aceitar decisões superiores. Ele não é o dono do Flamengo. Ou é? Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.